Muito bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Agora no Rio de Janeiro são exatamente 7 horas e 20 minutos. E a partir de agora, estamos dando início a mais uma edição do seu programa da Betânia. De convidá-los para a leitura bíblica que vamos ler em Romanos capítulo 1, a partir do primeiro versículo até o versículo 7, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Daí a leitura bíblica que precede o nosso programa da Betânia, com muito prazer, com muita alegria que nós estamos aqui para apresentar mais uma edição do programa da Betânia. A paz do Senhor para você, minha irmã, para você, minha irmã. A paz do Senhor para todos aqueles que agora estão sintonizados conosco. Muito obrigado pela sua sintonia e nós vamos estar juntos até às 9 horas, ok? E hoje eu peço a você, minha irmã, meu irmão, que ore por mim, porque Deus tem colocado no meu coração um texto bíblico que não tem sido lido, não tem sido comentado nos últimos dias. Está exatamente aqui em Romanos, no capítulo 1, eu li até o versículo 7, mas a sequência vai começar do versículo 18 em diante, tá bom? Vai começar do versículo 18, é muito complicado e é preciso ter muita coragem e fé para bater forte nessa tecla, tá? Você vai saber por quê. Fica ligadinho aí. E agora no Rio de Janeiro, conferindo a hora certa, são exatamente 7 horas e 24 minutos. Eu quero mandar um alô e um bom dia para a dona Sandra e para a sua filha Carol, lá do quilômetro 32. Muito obrigado, eu sei que vocês já me viram aí no YouTube, estão me assistindo, de vez em quando vocês me assistem, muito obrigado. E eu desejo que a paz de Deus esteja convosco, tá? E que vocês possam prosperar na vida de vocês, em todas as áreas de suas vidas, ok? Muito obrigado também por me ajudar aí, você sabe do que eu estou falando. Dona Vera, alô Dona Vera, muito obrigado Dona Vera, Dona Néia também, ambas lá do quilômetro 32, são minhas clientes. Muito obrigado, que Deus continue abençoando vocês grandemente aí, prosperando em seus negócios, ok? Daqui a pouquinho a gente volta com a mensagem da palavra de Deus para o seu coração. Muito bem, agora no Rio de Janeiro, conferindo aqui a hora certa, são exatamente 8 horas e 45 minutos, a hora está avançando. Bem, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero lhe convidar para juntos compartilharmos a palavra de Deus. O programa da Betânia é um culto no ar. É uma contribuição que nós da Betânia estamos trazendo
para a nossa região, através das ondas amigas, aqui da Rádio Cairóis. E antes de eu entrar no mérito da palavra que nós queremos compartilhar com você hoje, eu gostaria de fazer aqui algumas citações. Primeiro, citações bíblicas. Está escrito que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Você já ouviu isso? Já ouviu essa palavra? Que nada acontece sem que Deus permita? Então, e nós estamos vendo aí, minhas queridas irmãs, meus amigos, meus irmãos, o que está acontecendo no nosso Brasil, nesse mundo, nas nações. E eu tenho orado muito para Deus abençoar o Brasil. Eu tenho pedido a Deus para ter misericórdia do governo brasileiro, para abençoar as autoridades constituídas deste país. Eu tenho pedido muito a Deus nesse sentido. Tenho pedido a Deus para abençoar as autoridades, as Forças Armadas, as fronteiras, e que Deus tenha misericórdia de nós. Tenho pedido a Deus para abençoar, para ter misericórdia do judiciário, do legislativo, do executivo, esses três poderes que regem a nossa nação. Porque, meus queridos irmãos, e eu peço a você, minha irmã, eu peço a você, meu irmão, que nas suas orações nos lembremos de orar por este país. Você está vendo o que está acontecendo, né? E por que tudo isso está acontecendo? Por que Deus está permitindo que tudo isso aconteça? Vamos ver o que disse Paulo aqui aos Romanos, há mais de 2000 anos atrás. Paulo, escrevendo na sua primeira epístola, na sua primeira carta aos nossos irmãos de Roma, ele diz assim, estou lendo, estou falando Bíblia, ninguém pode me processar ou me condenar por causa disso, ninguém. E esse texto que eu vou ler agora não tem sido lido nas igrejas. As pessoas da televisão, da internet, dificilmente aparece alguém que tenha coragem de esboçar esse texto que eu vou ler agora. Está em Romanos, capítulo 1, e eu vou ler a partir do versículo 18, que diz assim. O tema é a ira de Deus, o pré-tema, a idolatria e depravação dos gentios. O que é gentios? Pessoas que se distanciam de Deus, pessoas que não era considerada povo de Deus, porque naquela época o povo de Deus era considerado só o povo que era os israelitas, os filhos de Abraão, os filhos de Jacó. E Paulo aqui está falando de um modo geral, tanto é que essa palavra chegou ao nosso alcance. E nós vamos ler aqui, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Esse é o versículo 18. Agora eu vou ler o versículo 19. Porquanto de Deus se pode conhecer neles, se manifesta, porque Deus não manifestou. Vou repetir o versículo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus não manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ninguém está livre. Porquanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram
e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Aleluia. Perdão. Tornaram-se loucos. E mudaram, aí que vem, agora que vem chumbo grosso. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de animais, de imagem de homens corruptos, e de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Vou repetir o versículo 25, que diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou as suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, aleluia, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Esse é o versículo 27. Varão com varão, homem com homem, como se fosse mulher. Pastor Severino, não entra nessa área, e isso aí é polêmico. É polêmico para quem não entende a palavra de Deus. A Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Eu estou parafraseando, não estou lendo isso que eu estou citando aqui, não. Estou fazendo algumas citações. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os mentirosos, os afeminados, os que se prostituem, todos ficarão de fora. Mas sabe quem fica de fora também? Os tímidos. Tímido aqui não está se referindo àquela pessoa que é um pouco assim, retraída, que não gosta, não tem hábito de falar em público. São aquelas pessoas, não é nesse sentido. Não, tímido aqui é aquele que tem medo de falar a verdade. Isso aqui está se referindo a covarde. O papel da igreja, meu querido irmão, o papel da igreja é denunciar o pecado e anunciar a salvação. E para primeiramente anunciar a salvação, é preciso que a gente tenha coragem de denunciar o pecado. E Paulo deixou isso escrito, o povo precisa saber isso. O povo precisa saber isso. Por isso é que se manifesta a ira de Deus sobre os homens, sobre esse mundo mau, sobre esse mundo violento. Eu estou falando no meu jeito de ser, com a minha maneira de me expressar. Eu não sou teólogo, não sou conferencista internacional, mas eu tenho medo de ir para o inferno. Eu não sou bacharel em teologia, mas eu sou um servo de Deus. Eu sou pastor na Betânia, mas antes de ser pastor, eu sou um servo de Deus. Para chegar a ser pastor, eu tive que me converter, eu tive que aceitar Jesus. Não sou santarrão, não sou fariseu. Sabe o que é fariseu? Fariseu, foram taxados de fariseu porque os fariseus mentiam. Eles pregavam uma coisa e viviam outra.
Então, por isso que quando o camarada é uma pessoa hipócrita, que prega uma coisa e vive outra, é chamado de fariseu. Você se lembra da história de Sodoma? A história de Sodoma, e que a ira de Deus se acendeu contra aquela cidade, a ponto de destruir, e só tinha ali somente Ló e a sua família, e mesmo assim, quando Deus mandou que os anjos de Deus tirassem aquela família daquela cidade, porque Deus não suportou mais, Deus não estava suportando mais o pecado daquela gente. Quando os homens de Deus chegaram na casa de Ló, os anjos de Deus em forma de homem, chegaram na casa de Ló para avisar que ele teria que sair daquela cidade, porque a cidade seria destruída por Deus, aqueles homens queriam entrar na casa de Ló para se servir daqueles homens, sabe? E Deus fez com que eles ficassem cegos, e no dia seguinte, eles saíram dali, e a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal, diz a Bíblia. Paulo está aqui trazendo a lembrança aos romanos, aquele fato, pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza. Você já leu? Você já pega o dicionário aí, minha irmã, e veja o significado dessa palavra torpeza. Torpeza é mesmo que nojeira, coisa abominável, coisa que aborrece, e recebendo em si mesma a recompensa que convinha ao seu erro. Aí está, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus amigos, minhas amigas, o motivo de tanta coisa que está acontecendo nesse mundo. Gente, pelo amor de Deus, se nós observássemos, eu digo nós, meu irmão, porque eu também estou no mesmo barco. Só que eu não gosto muito de usar o termo eu, nós, os servos de Deus, nós observamos. E hoje em dia, a gente precisa ter muito cuidado para usar esse texto bíblico, porque a gente pode ser taxado como homofobia, homofóbico. Eu não sou, eu estou lendo a Bíblia, eu estou falando o que está escrito aqui, sabe? Isso tem que ser falado, ou então a gente não vai mais usar a Bíblia, está escrito, sabe? Isso aqui não pode ser oculto, isso aqui tem que ser falado. Eu não estou com isso dizendo, cada um tem escolha, faz da sua vida o que você quiser, mas saiba que Deus não aprova esse tipo de comportamento. É exatamente o que nós vamos estudar no domingo a respeito da lei e da graça, porque a lei foi dada exatamente para moldar o comportamento humano, para que o homem se comporte como um ser moral, de caráter. Porque se não fosse a lei, você imagina nesse país, no nosso Brasil, nós temos as leis aí criadas pelos homens, para reger a nossa nação. Todo mundo sabe que não pode mentir, que não pode matar, mas alguém mata. Sabe que não pode roubar, mas rouba. Sabe que não pode avançar o sinal, mas avança. Imagine se não tivesse lei, e na lei de Deus esse tipo de coisa que nós acabamos de ler aqui, tudo isso é proibido. Gente, pelo amor de Deus, nós precisamos denunciar o pecado, é pecado. Aí alguém diz, mas pastor Severino, e o livre-arbítrio? Sim, livre-arbítrio. É porque agora já chegou 9 horas, já são 9 horas e 1 minuto, já não dá mais para a gente entrar
Mas se você quiser debater comigo, nós vamos ler em Deuteronômio, que nós vamos encontrar no livro de Deuteronômio, tem um capítulo que fala das bênçãos e das maldições. A gente escolhe, você quer ser abençoado ou você quer ser amaldiçoado? Então, se nós queremos ser abençoados, nós temos lá a cartilha, nós temos lá como devemos nos comportar diante de Deus para ser abençoado, ou então perder a bênção e ser amaldiçoado. É uma escolha que se faz. Se alguém escolheu trocar de sexo, deixar de ser homem para ser mulher, é uma escolha pessoal. A pessoa tem direito de escolher o que ele quer ser, só que saiba que você vai pagar por esse erro, porque Deus não aprova esse tipo de comportamento. Essa é uma pequena contribuição do programa da Betânia para todos aqueles que nessa manhã estão nos ouvindo. A única coisa que eu peço, minha irmã, meu irmão, minhas irmãs, vamos orar para que Deus tenha misericórdia da França, para que Deus tenha misericórdia do Nepal, que queima cristãos, para que Deus tenha misericórdia, daqueles que cortam o pescoço dos cristãos, para que Deus abençoe os nossos missionários e suas famílias que estão na África, que estão na Ásia, que estão na Europa, que estão nas Américas, expondo as suas vidas, não tendo as suas vidas por preciosas, mas estão lá denunciando o pecado. Eles precisam muito das nossas orações. Vamos clamar a Deus pelas nações, para que Deus tenha misericórdia desse povo. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia do nosso país, que tenha misericórdia dos nossos deputados, que tenha misericórdia dos senadores, que tenha misericórdia da presidente do Brasil, que tenha misericórdia dos políticos deste país. Meu Deus, tenha misericórdia, gente. Vamos orar pela nação. Nós, a igreja, temos o dever. Aí se cumpre, aí se aplica aquela palavra quando Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se nós somos o sal da terra, nós temos que exercer essa condição, pedir a Deus que tenha misericórdia dessa gente, desse povo. E o povo, meu Deus, que se distancia de Deus, o povo que não quer saber de parar um pouco para refletir, não quer saber de ler esse texto que nós acabamos de ler, e até pastores que não usam mais esse texto porque tem medo de ser processado. Gente, está escrito aqui, gente. Eu não estou inventando nada, eu estou lendo isso aqui. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estou lendo a Bíblia aqui, gente. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e a mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Gente, isso aqui pega pesado. Isso aqui não é autoria do Severino, não. Isso aqui é a palavra de Deus, é Bíblia, cheios de toda a iniquidade. Está escrito em prostituição, e todos vão pagar pelos seus erros, se não se arrepender, se não se converterem, se não se reconciliarem. E Paulo chama aqui de irreconciliáveis, pessoas de coração duros, pessoas que não querem se reconciliar com Deus, que não querem dar lugar a Deus, que não querem se arrepender dos seus pecados, são nécios,
São pessoas alheias que andam como uma cana agitada pelo vento, levada de um lado para outro sem saber para onde vão, sem saber de onde vieram, nem saber para onde vão. Isso aqui é muito sério, gente. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Sabe? Quem apoia o erro é conivente com o erro. Está sujeito a ser punido do mesmo jeito. Você entendeu? Você está entendendo? Quem compra roupa é igual mesmo ladrão, sabe? Então está errado. Não pode. Está errado. Eu quero fechar a nossa mensagem de hoje no versículo 32. Esse versículo 32 aqui é a interpretação de todo o texto bíblico que nós lemos. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Gente, pelo amor de Deus, acordemos, está na hora de acordar. João Batista pregava no deserto, raça de víbora. Eu fico pensando em João Batista, a coragem daquele homem de Deus. O pessoal ia para se batizar sem saber por quê. Porque eu ouvi dizer, João Batista está se batizando no deserto, vamos lá se batizar? João Batista olhou a ele, quem ensinou a vocês fugir da era futura? Vocês sabem o que quer dizer o batismo? Batismo é uma coisa que focaliza arrependimento. A pessoa se arrependeu, se reconciliou com Deus, morreu para o mundo, nasceu para Deus, é uma nova criatura. Então ele vai lá nas águas dizer, morri para o mundo, vivo para Cristo. É esse o significado do batismo. E João Batista teve coragem de chamar, eu não posso chamar, dizer raça de víbora, Deus me livre, muito respeito por aqueles que me ouvem nessa hora, muito respeito. Mas esse versículo aqui, ele chama de reconciliar pessoas que não querem se arrepender, pessoas que praticam maldade e pessoas que apoiam isso, também está sujeito à punição, a mesma punição. Então, meu querido irmão, vamos clamar pelas nações, vamos pedir a Deus que tenha misericórdia do Brasil, que tenha misericórdia de Israel e de todas as nações, para abençoar a ONU, as organizações mundiais, e que tenha misericórdia do nosso país, principalmente do nosso Brasil. Clamou pelas nações, ok? Meu querido, vou ficando por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, que Papai do Céu lhes abençoe grandemente. Que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração, ok? Muito obrigado, meu querido, muito obrigado, minha querida. Amanhã, a partir das 8 horas, nós estaremos aqui. Mas eu não posso encerrar o programa, porque a gente vai precisar fazer o sorteio, tá bom? Então aguarda aí que nós vamos fazer o sorteio agora, ok? Muito bem. Eu vou sortear um rodo e uma vassoura de piaçava, tá bom? É um brinde da Betânia. Pastor Escobar, manda a gente dar para você. É uma retribuição por você me ouvir, tá bom? Olha, tá vendo aí? Eu coloquei aqui os 3 papeizinhos aqui na mesa. Eu vou pedir para o Elias, o meu cinegrafista, vir aqui. Elias? Não, porque senão o Elias é o nosso cinegrafista e é bom que eu mesmo pegue um papelzinho desse aqui. É esse? Não. Eu não sei, eu vou pegar um aqui, ó. Estava no copinho, eu botei aqui em cima da mesa e eu estou pegando um aqui agora, tá bom? Então já peguei um. Está aqui na minha mão. Espera aí, deixa eu botar o microfone aqui no pedestal para que eu possa ficar mais à vontade, ok? Você está vendo tudo aí, né? Então você vê que aqui tem seriedade. Está no sorteio, tá vendo? Eu estou abrindo aqui o papelzinho para ver quem foi o sorteado ou a sorteada que ganhou
o nosso brinde de hoje. Irmã Nilceia, tá vendo? Oi, irmã Nilceia, a senhora ganhou um rodo e uma vassoura de piaçaba. Então presta atenção, minha irmã. Domingo de manhã, a partir das 9 horas, a senhora pode ir lá na Betânia buscar o seu brinde, tá bom, irmã Nilceia? Tá aqui, olha, gente, focaliza aqui o nome da irmã Nilceia, Elias, bem de pertinho, para todo mundo ver que aqui a gente trabalha com seriedade, não tem protecionismo, é justiça, e a gente não pode ter a justiça e injustiça, é o que Paulo disse, tá bom, irmã Nilceia? Domingo a senhora pode ir de manhã ou pode ir à noite no culto, e eu tenho o maior prazer de passar para a senhora esse brinde, ok? Continue ouvindo aí, clamou pelas nações, nosso muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser, na paz do Senhor, minha irmã, a paz, um abraço, fui!